Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Drum e eu sou técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Estou aqui para falar para vocês sobre a importância da análise de solo e da correção da acidez de solo. Bom pessoal, em primeiro lugar é importante a gente entender o que é uma análise de solo. Análise de solo eu costumo comparar com um exame, né? É um exame da sua terra. Você sabe como é que está a sua terra? Você conhece realmente o seu solo? Então a análise de solo ela serve para analisar, para ver quimicamente como está esse solo. Por exemplo, vai ver como que está de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ver se o solo está ácido, se tem presença, por exemplo, de alumínio, que é um elemento tóxico para as raízes. Então, com análise de solo, você consegue ver qual é a realidade do solo, qual é a realidade atual do seu solo. Quando eu pergunto ao produtor como que ele fez para escolher, para determinar a quantidade de calcário que ele ia jogar, e ele me fala assim, eu acho que tinha que ser assim. E aí eu comparo com o seguinte, imagina que eu tivesse com dor de estômago, e aí eu tenho duas opções. Eu posso ir a um farmacêutico, né, e falar para ele o que eu estou sentindo, e ele me dá um remédio e eu tomar, né? E eu posso ter três resultados com isso. Eu posso melhorar, mas geralmente vai acontecer outras duas coisas. Eu vou melhorar temporariamente, porque eu não sei a causa, nem o farmacêutico também não tem como saber a causa do meu problema, ou eu não vou melhorar, não vai resolver o meu problema. Ou eu posso fazer outra coisa, que é ir ao médico, fazer um exame, levar esse exame de novo para o médico, e o médico vai falar, olha, você tem este problema, e para você corrigir você precisa fazer isto e isso por tanto tempo, né? E por isso que eu comparo com a análise, porque a análise é como se fosse um exame do seu solo. Você só vai conseguir saber o que realmente, qual que é o problema, se você souber, se você fizer um exame desse lugar, né? Se fizer um exame dessa terra, aí você consegue resolver o problema. E para determinar qual que é o melhor momento de fazer a coleta e a correção. A gente costuma dizer que o melhor momento para fazer a correção de solo com o calcário é antes do plantio de inverno. Por exemplo, o produtor de leite vai plantar um milho safra, depois vai plantar o milho safrinha e depois vai plantar aveia. A gente recomenda que o calcário seja utilizado antes do plantio da aveia. Mas para fazer a aplicação do jeito certo, da quantidade que você precisa colocar antes da aveia, primeiro você precisa saber quanto colocar. E para você saber quanto colocar, você tem que ter feito a análise antes. Então o produtor ele pode fazer, por exemplo, a análise antes de plantar o milho safrinha ou antes da sua colheita. Porque aí no momento da colheita ele já tem o resultado na mão e já tem a quantidade que ele precisa para ele fazer certinho, para colocar a quantidade necessária. E aí ele vai colher esse milho safrinha, vai realizar a aplicação do calcário e vai entrar plantando a aveia. O tempo que a aveia estiver germinando, nascendo, crescendo, as vacas pastejando e até terminar o ciclo da aveia, o calcário ele está fazendo efeito. E aí no momento que for realizado o plantio do milho, esse calcário já está pronto para ser utilizado. E aí a terra utiliza 100%. Tá, Lucas, mas qual a importância? Por que eu devo fazer calcário? O calcário ele serve para vários fins, né? Por exemplo, depois de feita a análise, você vai saber se você precisa utilizar calcário ou não. Por isso que o primeiro passo sempre é realizar a análise do solo, tá? Então com a análise, o exemplo que eu dei, por exemplo, das 3 toneladas de calcário calcítico, depois eu vou explicar o porquê que eu dei ênfase a esse calcítico, porque o calcário ele serve para melhorar a acidez do solo, corrigir a acidez do solo, corrigir a presença de alumínio, né, que é bastante prejudicial às raízes, e também o calcário regular cálcio e magnésio. E por que utilizar o calcário calcítico, por exemplo? Porque para regular essa quantidade entre cálcio e magnésio, né? Por isso que é importante seguir à risca o que o técnico lhe dizer, né? Não ir apenas pelo preço. Se a gente pensar, mas eu vou utilizar o calcário branco, por exemplo, que aqui na nossa região é mais barato, né? Que é o calcário dolomítico. Então, pessoal, tem que seguir realmente a recomendação do técnico, tá? Se ele falar calcário dolomítico, é calcário dolomítico. Se for calcário calcítico, você utiliza esse calcário porque ele é bem específico. E ainda sobre a importância do calcário, eu costumo comparar eu gosto de comparar as coisas, né? Eu costumo comparar
com uma fundação de uma casa. Vamos dizer que meu pai, por exemplo, queira construir uma casa lá no sítio. Aí ele vai escolher um lugar bom, né? E o que é muito importante? Ele tem que fazer uma fundação bem feita. Eu imagino que ele faça uma fundação bem feita. Se ele decidir fazer uma casa de madeira em cima, ou se ele decidir fazer uma casa de 2 pisos em cima, desde que a fundação esteja bem feita, ele vai ter um bom resultado. Agora, se a fundação estiver fraca, ele não vai poder ter essa opção. Se ele quiser investir mais, se ele quiser melhorar, ele não vai ter essa opção. E o calcário é mais ou menos assim. Por isso que eu comparo com a fundação de uma terra. O primeiro passo é a análise, mas a fundação é a base de tudo, né? O calcário é a base de tudo. Então, se você tem uma terra corrigida com o calcário, com acidez corrigida, você tem um resultado muito melhor. E aí, se você decide fazer um plantio de alta tecnologia, por exemplo, você aproveita muito mais os nutrientes. E se você não tem essa base bem feita, a quantidade de adubo que você colocar, seja grande ou pequena, você vai ter um desperdício muito grande. Por isso que é importante começar pela base. Tá bom, pessoal? Para resumir, eu volto ao exemplo do farmacêutico que fala o seguinte: o farmacêutico, imagine que ele me indique uma dose abaixo do que eu preciso. Então ele pode me indicar uma dose abaixo ou uma dose muito forte. Se ele me indicar uma dose muito abaixo, não vai resolver meu problema. Se ele me indicar uma dose muito forte, pode fazer mais mal ainda, pode fazer outro tipo de mal. E o calcário é a mesma coisa. Então, para eu realizar uma aplicação de calcário, primeiro ponto, eu preciso fazer uma análise, né? E a análise ela tem que ser bem representativa. Para vocês aprenderem como fazer uma coleta para a análise ficar representativa, a gente tem outro vídeo, procurem no nosso canal, que vocês vão estar aprendendo como fazer uma análise que fique bastante representativa do seu solo, tá? Então, o primeiro passo é ter uma análise e aí levar essa análise para um técnico que entenda do assunto, que vai lhe repassar uma recomendação e seguir essa recomendação à risca para ter um ótimo resultado. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo e até mais.